Sade, você que está na linha de frente, você participa dessas reuniões, você participa interfere nessas portarias que vão sair que saem do Inmetro. Conta como é que rola, a dificuldade que você tem, porque você tem gente lá que pode não gostar daquilo que você está fazendo, que é a indústria como um todo. Então, com você aí a bola. Bom, primeiro, eu queria parabenizar o Flávio pelo vídeo dele, as colocações. Ele gosta de usar a palavra estruturante, né? Foi muito didático e estruturante com relação a esse tema de ruído, também questão de gestão espectral, né? Mas eu fico mais, quer dizer, só fico na parte do ruído. O Edson que dá apoio para o Flávio nessa questão de gestão espectral, né? Mas ele deu uma visão muito interessante para os radioamadores, né? Não só da complexidade desses temas, principalmente no caso de ruído, como também da atuação da Labre, né? Foi muito importante, realmente um vídeo de excelente nível, como todo o trabalho do Flávio. Com relação à sua pergunta, realmente, nós trabalhamos aqui com um problema. Eu tenho essa visão, que eu vou dizer agora, porque eu trabalhei a minha vida toda em compatibilidade eletromagnética e foi muito interessante que, quando eu comecei no CEPEL, Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, isso foi há muito tempo atrás, na época de reserva de mercado, a gente fazia projetos para o setor elétrico, projetos de sistemas eletrônicos, supervisão, controle, automação do processo elétrico, que é um processo extremamente importante, que precisa de uma altíssima confiabilidade. E, naquela época, os equipamentos de controle, que eram eletromecânicos e eram muito imunes a esse ambiente eletromagnético próprio do setor elétrico, muito hostil. Como estava naquela época entrando sistemas digitais, os sistemas digitais são muito mais sensíveis. Então, tudo que eu falei aqui se aplica à imunização de sistemas de controle de processos elétricos que podem apagar parte do país. E foi uma vivência, para mim, profissional espetacular, porque naquela época eu era recém-formado, tínhamos uma formação de engenharia eletrônica, no caso na UFRJ, e a gente foi colocado ali na arena para projetar e construir equipamentos que sobrevivessem a esse ambiente, e a gente viu que nossa, muito empolgado, fazíamos coisas excelentes no laboratório, na época usando ainda microprocessador 8086. Edson se lembra bem disso, porque nós nos conhecemos naquela época. E o que funcionava muito bem no laboratório, quando a gente botava no campo, não funcionava. Quando não queimava, entende? Aí, meu Deus do céu, que situação! E a gente percebeu claramente que nós não tivemos naquela época, e não sei se hoje ainda existe, uma formação de escolas de engenharia de eletrônica suficiente para o projeto e instalação de equipamentos com compatibilidade eletromagnética, ou seja, que sobrevivam não só às interferências do setor elétrico, mas o que a gente vê agora, as interferências de todos os sistemas, fontes chaveadas, etc. E, então, naquela época, aí a gente teve que fazer curso fora, trazer essa tecnologia para dentro. Foi muito gratificante, porque a gente começou montando laboratório para fazer os ensaios, acompanhamos todo o aspecto normativo, não só a construção dos equipamentos eletrônicos que iam para o processo, mas orientamos a indústria nacional para adaptar os seus sistemas, fizemos cursos, passamos para os sistemas, as empresas do sistema Eletrobras, para que os projetos das usinas, subestações,
atendesse esses novos requisitos. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que o Flávio falou rapidamente, não sei se as pessoas perceberam, nós não tínhamos e não sei se temos hoje cultura técnica para entendermos esse tipo de problema, que no primeiro mundo é muito bem entendido, porque a tecnologia começou lá e está sempre a ponta sendo desenvolvida lá, então eles têm um conhecimento muito grande a respeito da importância da compatibilidade eletromagnética na segurança das operações de telecomunicações, na segurança dos funcionamentos da IoT, e sistemas médicos. Eles têm essa visão e a gente não tanto. Então, essa falta de cultura técnica, isso realmente nos dá um trabalho maior de convencer setores, por exemplo, industriais, que não são de telecomunicações. Então, uma indústria que trabalha numa determinada família de um equipamento que tem uma função, ela entende muito bem das funções daquele equipamento, mas não tem essa cultura técnica, esse entendimento da consequência que aqueles equipamentos poderão gerar para as telecomunicações e outros sistemas por causa dessa falta de cultura técnica. Então, a gente tem que trabalhar muito nessas reuniões com os diversos setores, no sentido de mostrar a importância da compatibilidade eletromagnética, qual é o papel que os equipamentos que são potenciais geradores de interferência, perturbações não intencionais existem, qual é o papel das normas, como é que a coisa acontece lá fora, quais são as necessidades dentro do Brasil, porque eu sempre digo, a sociedade brasileira merece a mesma segurança que qualquer sociedade lá fora. E nós usamos os equipamentos aqui, os mesmos equipamentos que usamos lá fora. Porém, a falta de uma legislação que obrigue a produção ou comercialização de equipamentos aqui, atendendo compatibilidade eletromagnética, isso para a sociedade brasileira pode ser bastante ruim. Então, a gente explica tudo isso. Só para completar, o GDE tem feito esse trabalho junto com outros parceiros, né? Junto às agências reguladoras, no sentido de que sejam adotadas essas normas, esses critérios para nos dar proteção. E isso é mais um serviço que os radioamadores prestam. Porque, veja bem, a gente sabe uma série de serviços que os radioamadores prestam em sistemas de comunicações emergenciais, em radioamadorismo na escola, enfim, uma série de coisas. Mas, se a gente analisar bem, os radioamadores são os sentinelas do espectro. Isso eu coloquei na apresentação que a Labre fez na Anatel, lá em Brasília, junto com o CPQD e a ABRAC, a respeito de não intencionais, e tivemos uma receptividade muito boa para a Anatel, mas eu falei, olha, Anatel, cuide bem dos radioamadores, porque nós somos os sentinelas do espectro. Nós todos aqui temos equipamentos e temos o conhecimento mínimo necessário para identificar, olha, isso aqui é interferência, as interferências estão interferindo a nós, mas não só a nós, podem interferir em comunicações aeronáuticas, marítimas, etc. Mas o serviço que os radioamadores prestam à sociedade. O Edson, o SAD apontou que você dá apoio às atividades lá do Flávio, acho que mais na defesa do espectro mesmo. Você podia falar um pouquinho disso? Então, o GDE é o Grupo de Gestão e Defesa Espectral, né? Se nós considerarmos a parte de defesa, temos aí os problemas de ruídos, né? Interferências por dispositivos não intencionais, que é a maior dor de cabeça que nós temos. Temos também interferências por dispositivos transmissores intencionais, né? Isso pode ser outros serviços que estão compartilhando o espectro eletromagnético, isso pode ser serviços que querem entrar no espectro eletromagnético, né? Uma das atuações do Flávio na ITU, por exemplo, é defender o espectro de radioamador de serviços que querem utilizar o nosso espectro. E temos, inclusive, radares de alta potência operando agora ou
com potencial de operar na faixa vizinha à banda dos 6 metros. Então, nós estamos tentando prevenir que isso aconteça inicialmente de forma internacional. Isso até é uma estratégia que nós traçamos lá atrás. Esse trabalho internacional é importante porque quando nós queremos trazer essas normas para o Brasil, uma que nós já estamos familiarizados com elas e outras nós temos a evidência da necessidade disso lá fora. Então, o respeito que a Anatel tem por nós nesse sentido é muito grande. Agora, na parte de gestão espectral também, é a defesa do espectro radioamador para fins de comunicações radioamadoras. Nós sabemos que nós temos faixa de frequências que nós somos primários, então a defesa é nessa janela espectral, para continuarmos utilizando esse espectro, e é uma coisa delicada, porque os interesses comerciais no espectro eletromagnético é muito elevado, e tem interesses comerciais constantemente enfrentando aí os reguladores para obterem acesso a determinada faixa do espectro. Então, é um trabalho constante, né? Se nós observarmos como que isso é lidado nos Estados Unidos, por exemplo, através da RRL, eles têm um fundo específico para a defesa espectral. E não é pouco, eles têm grupos de advogados formados com especialidade em telecomunicações específicos para a questão de defesa espectral, incluindo todo o universo, né, todo o espectro desse problema. Emissões intencionais, emissão não intencionais, problemas de coexistência. Aqui no Brasil nós tivemos uma série de situações, né, como exemplo, na faixa de 2.4 GHz, se não fosse através pelo intermédio de intervenção da Labre, nós não teríamos acesso a essa faixa com nível de potência suficiente para operar o satélite geoestacionário, porque outros serviços de telecomunicações que compartilham esse espectro, nós somos secundários, imporam, né, a recomendação de determinados limites. Aí nós tivemos que sair defendendo que para comunicações espaciais nós não deveríamos nos encaixar dentro dessa generalização, porque as nossas antenas estariam apontadas para cima. Então, aí que entra a parte de conhecimento técnico para não deixar generalizações interferirem com as nossas atividades, né? Então, essa atividade técnica do GDE, ela é multidisciplinar, né? Tem a parte regulatória, tem a parte internacional, tem a parte estratégica de atuar em momento específico, porque se nós simplesmente batermos de frente o tempo todo, isso é ruim, né? Então tem uma estratégia política muito grande, e isso é um trabalho mérito totalmente do Flávio, né? Eu e o João atuamos na assessoria técnica, vamos dizer assim, né? E o Flávio é que vai enfrentar aí os leões que nós temos. Obviamente, quando temos reuniões locais aqui no Brasil, com a Anatel, nós participamos, né? Então, é um trabalho de formiga, porque para se obter sucesso nessa área, é necessário nós termos uma visão, uma estratégia de longo termo e mensurar as conquistas. Às vezes nós perdemos uma pequena batalha aqui, mas não perdemos a guerra lá na frente, né? Então é um trabalho bastante estratégico, requer paciência. Às vezes a gente fica frustrado, aparece um player novo e é a vida, né? O foco é defender o nosso espectro eletromagnético, mas para que nós possamos, né, ter aí o nosso hobby. Perfeito. Eu queria apenas dizer que o Flávio tinha me comentado sobre esse radar aí, que opera perto da faixa de 50 MHz, e quem gosta dos 6 metros, dos 6 metros tem que ficar preocupado, porque tem uma ameaça mesmo, né? Eu espero que seja mitigado, né, que a gente não sofra,
mas apareceu uma coisa nova aí perto da faixa, tá bom? Gente, vamos fazer ainda o William, aí cada uma pergunta depois, senão a gente não acaba. Só rapidamente, alguns segundos, Fred. Nós temos um fundo na Labre de defesa espectral. Né? Eu convido os colegas a olharem o site da Labre. É possível fazer doações para esse fundo de defesa espectral. O Marconi pode detalhar isso melhor. Certo, faremos isso. Bom, o William é outro approach que eu acho, se bem que você pode jogar nesse time aí também. William, você tem lá um sistema, aliás, você a vida inteira fez as coisas para os outros. Eu falo isso para todos, desde a captura de e-mails lá da base Comandante Ferraz, as tuas BBS, os teus nodes de Packet Radio, da época que nós trabalhamos juntos. E agora você tem lá talvez um dos melhores sites de web SDR, né, existentes. Sei de muita gente que escuta aquilo até por prazer. Nós falamos ontem de um rádio amador que não tem mais antena nem rádio, mas fica lá durante o conteste escutando as antenas dele, né? Queria que você contasse um pouco sobre isso e quais são os testemunhos das pessoas que usam e assim, quem são os teus clientes desse mundo aí? Ok. Bom, eu sou o William Schauf, PY2GN, eu sou radioamador desde os 17 anos de idade e a minha primeira formação foi na faculdade Monitor. Quem é idoso lembra muito bem do Instituto Monitor, que mandava os fascículos todo mês para aprender um pouco de rádio e televisão. Muito bem. Depois, mais tarde, eu fiz a FEI, junto com o Fred, talvez em época diferente, mas eu nunca terminei. A escravidão executiva não permitiu. A verdade é o seguinte, o WebSDR é que vocês vão poder ver daqui a pouco, após o almoço. Ele é constituído por 15 receptores muito sensíveis, em muitas bandas, com vários tipos de antena, e ele é de acesso público. Como o Fred falou, eu sempre tive a intenção de ajudar, principalmente os jovens, a adentrar o radioamadorismo, tornar a vida das pessoas que gostam de tecnologia um pouco mais animada, né? Então, foi por isso que eu sempre me dediquei. E, claro, porque eu gosto e aprendo muito com isso, né? Eu não sou especialista em nada, eu gosto de pôr a mão na massa e fazer funcionar. Eu não sou um teórico, nós precisamos dos teóricos, eles dão fundamento para a gente. E agora, com essa preleção sobre interferências e compatibilidade eletromagnética, descargas, vocês imaginam, eu estou no ponto mais alto da região de Botucatu e Pardinho. Eu tenho centenas de raios todos os anos e pelo menos 1 ou 2 vezes por mês cai uma descarga no sítio. Então, eu tenho que estar preparado para isso e, com o passar do tempo, eu fui transformando tudo para aguentar mais, porque eu não posso desligar o WebSDR, são 15 rádios, muitas antenas, né? Eu não posso desligar cada vez que vem um temporal, fica tudo ligado. E depois eu saio consertando se precisar. E se conserta muito, são muitos rádios. Eu tenho dezenas de rádios que não teve recuperação, mas devagarzinho a gente vai fazendo. Então, o objetivo do WebSDR, do OpenWebRX, do OpenWebRX para a banda aeronáutica, que pouquíssimos estão usando, mas está liberado também, tem a detecção de raios do Blitz Orton, tem o Flight Feeder de aviação, da FlightAware, nós temos o monitoramento de sondas estratosféricas e uma paixão que já vem de 3, 4 anos, que é o monitoramento de meteoros. Monitoramento de meteoros, para o radioamador, a gente conhece o Meteor Scatter. E em 6 metros é fundamental, porque você consegue detectar um meteoro corujando uma banda de 6 metros. É incrível isso. Então,
vamos dizer assim, a detecção de meteoros, que vocês vão ter oportunidade de ver lá, ela constitui de várias câmeras apontadas para o céu, e esses dados que são auferidos durante a noite são... O meteoro é detectado, o ângulo de entrada, a astrometria da carta sideral é ajustada com o que a lente da câmera vê, e então o software, que roda em Linux, ele detecta o ângulo de entrada, a velocidade, o brilho, e isso é triangulado, e as pessoas sabem, a Global Meteor Network no Canadá consolida esses dados, e todas as manhãs nós temos as órbitas solares consolidadas dos meteoros que foram triangulados. Vocês vão ter oportunidade de ver isso após o almoço. Eu espero que não chova, que dê tudo certo, e que vocês tenham a possibilidade também, se quiserem, de um passeio lúdico, porque afinal é um sítio. Eu sou produtor de frutas, eu produzo até moia. Em 2011, eu saí da escravidão executiva e resolvi mudar totalmente de vida. E é isso, eu convido a todos para que vão no sítio Paraizinho e sejam felizes. Tá certo. Bom, gente... Gente, eu queria aproveitar a oportunidade aqui, agradecer imensamente aos colaboradores do GDE em nome da Labre, e eu queria fazer um apelo e uma revelação para vocês. A nossa gestão sempre foi preservando a transparência. Desde o início a gente lutou por isso e continuamos assim. Então eu achei esse um momento bom para ser mais uma vez transparente com todos vocês. Eu queria agradecer aqui de público a Atilano, que contribui fielmente com o GDE, tá? E outros que não estão aqui presentes, mas são poucos. Hoje, a Labre, todo esse trabalho que a gente está vendo aí, que o Flávio faz internacionalmente, com viagens, reuniões, participação, discussão, com a Anatel, com o Inmetro, com um monte de coisa, são coisas que os radioamadores brasileiros não têm a mínima noção que nós estamos fazendo esse trabalho, que nós estamos defendendo o espectro, defendendo os nossos interesses. Então, a Labre hoje precisa ser reconhecida nesse sentido. E precisa ter um apoio nesse sentido, porque esse trabalho é árduo, não é fácil, é duro e é caro, tá? A nossa principal despesa hoje na Labre é o GDE, com viagens, com custos, com o Flávio, com um monte de conta para pagar. Nós não temos receita para bancar o GDE. Quando eu assumi, a tendência era acabar o GDE. E eu não deixei acabar. Eu desviei no bom sentido, realoquei as despesas para manter o funcionamento do GDE. Se a gente não tivesse feito isso, nós não teríamos mais o GDE hoje, tá? Então, eu queria pedir imensamente o apoio de vocês. Não precisam se associar à Labre, a gente não está aqui buscando esse tipo de contribuição, mas o que a gente quer é o reconhecimento pelo trabalho e um apoio para que a gente possa manter o Grupo GDE em funcionamento. Ok? Era isso, eu agradeço a todos. O Marconi falou, acho que é importantíssimo, esse grupo já existe há 13 anos. São abnegados, né? A Labre, veja bem, a Labre tem que estar nessa, a Labre ela representa uma classe. Você não pode chegar lá e falar que você quer contribuir com alguma coisa do nada. A Labre é reconhecida como um órgão de classe, que tem uma representatividade e tal, então a gente tem que apoiar isso mesmo. Ô, William, bom dia. Qual é a diferença do WebSDR e o OpenX SDR? Ok. Vocês vão ver no local, mas o WebSDR é aquele site que vocês estão acostumados na APPR-ORGBR 2.8901. O OpenWeb RX é também
na verdade, um SDR público, só que ele tem capacidades de decodificação digital inserida nele. Então, você decodifica CW, você decodifica FT8, você decodifica a CARS e qualquer outro modo digital de comunicação. Então, o Open Web RX é para aquele radioamador que já subiu um degrau a mais, que ele não quer mais só ouvir a estação, ele quer ouvir o que aquele sinal está dizendo, ok? A qualidade de RX é a mesma, as antenas são as mesmas. A maior diferença entre os dois softwares é que o WebSDR é um software de código fechado. Você não tem a flexibilidade de modificar, de fazer nada. O Open WebSDR é de código aberto. Então, diversos radioamadores ao redor do planeta já contribuíram, por exemplo, esses decodificadores, etc. Então, é um projeto mais dinâmico, mais alinhado com os nossos objetivos. Os nossos Pelés aqui.